Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês, a vocês que nos escutam com tanto carinho, com tanto amor, sempre presente aí. Então, uma ótima noite a todos vocês. Estamos dando início a mais um Evangelho no Lar. Como vocês já sabem, eu sou a Janete, eu estou aqui junto com o Júnior, juntos também com a espiritualidade superior, e estaremos envolvidos em harmonizar os nossos lares. Eu falo assim porque é o mesmo objetivo de vocês que nos escutam. Então vamos entrar nessa corrente de paz, de amor, de encontro com Jesus. Como vocês já sabem, o Evangelho ele é feito sempre uma vez na semana. Pode ser feito em família, pode ser feito individualmente, não tem problema. O importante é essa união com Jesus, com o plano superior, para que realmente haja essa harmonização dentro dos lares de vocês. Lembrando que não adianta fazer o Evangelho e logo em seguida ter discussão em casa, ter pensamentos negativos. Então sempre procurando harmonizar os nossos lares e manter um equilíbrio melhor. Claro que eu sei que é difícil pelo nosso dia a dia, mas a gente tentando sempre dá certo. Tá bom? A gente gostaria muito de agradecer vocês pelos comentários. Nossa, gente, eu fico emocionada de ver o que vocês escrevem pra gente. É muito bom, a gente realmente gostaria, poxa, vocês não têm ideia o quanto a gente gostaria de responder um a um, mas realmente com a correria do dia a dia é complicado, é bem difícil. Agora no final do ano piorou, mas acho que é difícil, complicado para todos, né? Mas a gente tá aí com um propósito, a gente está com uma programação, tentando fazer uma programação melhor para os próximos meses, para que a gente consiga esse tempo, mas saibam o que eu sempre falo e que é verdade, a gente lê todos os comentários, é com muita emoção, com muito carinho, às vezes a gente se emociona bastante. Então, nosso muito obrigada de coração a todos vocês. Tem gente que está com a gente lá desde o início, então, nossa, é muito importante. E eu tenho certeza, gente, que para a espiritualidade, isso é, se a gente fica dessa maneira, imagina eles, porque o trabalho é todo deles, né? A gente só está aqui, a gente só tem essa comunicação, mas fora isso, com certeza é eles que fazem todo o trabalho. Então, eu acredito que, assim como a gente pensa dessa maneira, eles pensam também. Bom, gente, a gente pede que vocês deixem junto aos computadores um copo de água ou uma garrafa com água para ser tomada durante a semana depois. Aqui em casa a gente faz com uma garrafa d'água porque a gente vai tomando aos pouquinhos, mas vocês podem fazer conforme vocês preferirem. Então deixam junto, lembrando que a gente sempre deixa uma garrafa para cada um. Inclusive aqui em casa a gente tem os nossos nomes que eu coloquei na garrafa, mas isso faz desde que eu acho que a gente iniciou, a gente tem cada um com um nome, né? E a gente toma essa água durante a semana. O que mais que eu tinha que lembrar vocês? Bom, é só isso então. Vocês deixam essas águas junto aos computadores, junto aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, para que depois no final essa água possa ser fluída pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, pelos espíritos superiores que nos acompanham. Tá bom, então? Vamos agora entrar em sintonia com a espiritualidade. Vamos esquecer dos nossos problemas da semana, dos problemas do dia. Vamos respirar fundo. Vamos aproveitar esse silêncio para que a paz
chegue até nós, para que a gente consiga sentir a energia boa, que a gente vibre numa sintonia de muito amor. Vamos relaxando e vamos agora fazer a nossa oração para que essa harmonização continue durante o nosso Evangelho. Hoje eu leio a oração de Chico Xavier, que eu continue. Que eu continue a acreditar no outro, mesmo sabendo de alguns valores tão esquisitos que permeiam o mundo. Que eu continue otimista, mesmo sabendo que o futuro que nos espera nem sempre é tão alegre. Que eu continue com a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, uma lição difícil de ser aprendida. Que eu permaneça com a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo, eles vão indo embora de nossas vidas. Que eu realimente sempre a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, sentir, entender ou utilizar esta ajuda. Que eu mantenha meu equilíbrio, mesmo sabendo que os desafios são inúmeros ao longo do caminho. Que eu exteriorize a vontade de amar, entendendo que amar não é sentimento de posse, é sentimento de doação. Que eu sustente a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que eu vejo no mundo escurecem meus olhos. Que eu retroalimente minha garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são ingredientes tão fortes quanto o sucesso e a alegria. Que eu atenda sempre mais à minha intuição, que sinaliza o que de mais autêntico possuo. Que eu pratique sempre mais o sentimento de justiça, mesmo em meio à turbulência dos interesses. Que eu não perca o meu forte abraço, eu distribua sempre. Que eu perpetue a beleza e o brilho de ver, mesmo sabendo que as lágrimas também brotam dos meus olhos. Que eu manifeste o amor por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exige muito para manter sua harmonia. Que eu acalente a vontade de ser grande, mesmo sabendo que minha parcela de contribuição no mundo é pequena. E, acima de tudo, que eu lembre sempre que todos nós fazemos parte dessa maravilhosa teia chamada vida, criada por alguém bem superior a todos nós, e que as grandes mudanças não ocorrem por grandes feitos de alguns, e sim nas pequenas parcelas cotidianas de todos nós. Chico Xavier. Bom, gente, e com isso então, eu vou fazer a nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu estou lendo por Cláudio Damascena Ferreira Júnior, porque é uma edição mais nova, uma edição moderna, então fica mais fácil a leitura. Mas vocês podem me acompanhar sim pelo Evangelho, o antigo aquele, não tem problema. Estou lendo o capítulo 12, o item é o 9, que fala Instruções dos Espíritos. A Vingança, Jules Oliver, Paris, 1862. Me perdoem se eu falo alguma coisa errada aqui, porque eu realmente não sei pronunciar, mas
mas a gente se entende, né? O importante é o que está escrito aqui. Bom, item 9. A vingança e o duelo são vestígios da barbárie que tende a desaparecer entre os seres humanos. São costumes selvagens que fazem a humanidade sofrer. A vingança é um sinal da inferioridade dos seres humanos, que a ela recorrem, e dos espíritos que se juntam a eles para inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer parte do coração daquele que se diga espírita. Vingar-se é totalmente contrário ao ensinamento do Cristo que diz: perdoem os seus inimigos. E aquele que se recusa a perdoar não é espírita e também não é cristão. A vingança é um sentimento tão nocivo quanto a falsidade e a baixeza, que são suas companheiras constantes, porque todo aquele que se vinga quase nunca o faz a céu aberto. Quando é mais forte, ataca ferozmente aquele a quem considera seu inimigo, bastando para isso a simples presença do desafeto para que cresça nele a cólera, a paixão e o ódio. Na maioria das vezes, ele toma uma aparência fingida, disfarçando no fundo do coração seus maus sentimentos. Seguindo caminhos escusos, persegue na sombra seu inimigo, sem que ele de nada desconfie. Espera um momento mais favorável para executar a sua vingança, evitando correr algum risco. Escondendo-se, vigia o inimigo sem cessar, preparando-lhe armadilhas odiosas, e quando surge a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno mortal. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ele ataca o inimigo em sua honra e em suas afeições. Faz o uso da calúnia e das falsas insinuações, que habitualmente semeadas aos quatro ventos, vão crescendo por onde passam. Dessa forma, quando o perseguido se apresenta nos lugares onde a calúnia e as falsas insinuações já passaram, se admira ao encontrar rostos frios onde encontrava antigamente rostos amigos e bondosos. Fica surpreso quando as mãos que se estendiam para ele agora se recusa a cumprimentá-lo. Enfim, fica arrasado quando seus melhores amigos e parentes se desviam e fogem dele. O covarde que se vinga dessa maneira é 100 vezes mais culpado do que aquele que enfrenta seu inimigo e o insulta pela frente. Parem, portanto, com esses costumes selvagens. Parem com esses costumes de outros tempos. Todo espírita que se achar no direito de se vingar não será digno de figurar por mais tempo entre aqueles que tomaram por lema. Fora da caridade não há salvação. Recuso-me a aceitar a simples ideia de que um membro da grande família espírita possa ceder ao impulso da vingança em vez de perdoar. Olá, boa noite a todos. Estejam todos na paz de Deus. Que Deus se faça presente em suas mentes, em suas vidas. De fato, duelo é uma coisa que já nem existe mais, né? Ela está praticamente banido, né? É uma lei, existem leis para isso, então é uma coisa já do tempo lá que foi escrito nesse texto, né, de Kardec. Já outra questão, a vingança é uma coisa que ela é bem atual. Nós observamos esse tipo de comportamento ainda nos dias de hoje.
E essa vingança, ela pode ser dividida em duas fases. Uma fase é aquela que nós arquitetamos algo contra alguém. Essa é uma fase onde a atmosfera perniciosa do mundo inferior vai se aproximar de você. É a parte que tu começa a querer imaginar a destruição daquela pessoa que de alguma maneira, de alguma forma, lhe fez surgir esse ódio todo no coração. Então, quando nós estamos na primeira fase, que é a arquitetação de planos, de imaginação, podem ter certeza que o mundo inferior já está bem próximo de vocês. A outra fase que existe é pôr em prática aquilo que nós pensamos, arquitetamos. Daí surge dentro de nós um instinto mais selvagem e agressivo que pode nos desconfigurar como seres humanos, partir para a ação contra uma pessoa. Só esse desenho, só essa imagem já gera uma repulsa muito grande nas pessoas de bem. Muitas vezes nós vemos crimes, escutamos falar de alguns crimes que acontecem e a gente pensa, poxa vida, o mundo está perdido, olha só a tamanha violência. A polícia vai lá, investiga e descobre que isso aí é um acerto de contas, é uma vingança, é alguma coisa desse gênero. Olha só a configuração, olha que ponto podemos chegar. Mas também existe algo pior do que isso. O outro lado da vingança. Aquelas pessoas que, fora daquilo que eu acabei de citar agora, aquelas pessoas que vão às escondidas e começam a difamar sobre a pessoa que você tem ódio. Poxa, eu não gosto do fulano. Aí eu vou lá no local de trabalho do fulano e começo a semear maldades. Olha só, o fulano faz isso, ele fez aquilo, ele tem um gênero assim, ele é assado, ele prejudica, ele começa a inventar coisas. Começa a ir na pessoa que é amada daquela outra ali, um namorado, um marido, e começa a lançar suspeitas, insinuações, começa a mentir sobre aquele elemento, a difamar bem o nome dele, em tudo que ele puder tocar a mão, ele vai difamar. Como o próprio texto diz, no caso, a vítima, às vezes vê que tudo está acontecendo errado e não sabe nem o que está acontecendo. Mas o que houve? Está todo mundo me evitando, está todo mundo me acusando, está todo mundo dizendo coisas horríveis a meu respeito. Pois é, de acordo com as orientações dos espíritos, isto é muito pior. Você está destruindo alguém dessa forma. Bom, o que podemos fazer a respeito disso? Primeira coisa às vezes é olhar para nós mesmos. Quem de nós já não sentiu, às vezes, vontade de, mas que coisa séria, aquele cara me prejudicou, alguém falou mal de mim, não sentiu raiva de alguém? Quem de nós não? É muito difícil, Quase todo mundo já sentiu essa animosidade surgir lá de dentro da alma. A diferença é que nós devemos lutar contra esse sentimento. Esse sentimento existe, pessoal. Ele existe em todo mundo.
esse sentimento de revolta, de rancor, de vamos à vingança, vamos agora dar o troco, ele existe. Nós temos que combatê-lo com todas as forças. Tanto que ele existe que a polícia está aí para investigar os casos que acontecem. Tanto ele existe que temos vários livros, literaturas, psicólogos, psiquiatras tratando pessoas que estão ali com a alma carregada de vingança, de ódio, e lá tentando recolocar essas pessoas no lugar de novo. Então ele existe. Nós todos podemos sentir isso. Mas o que devemos fazer? Lembrar sempre de Jesus. Perdoe seus inimigos. Isso vai ser um remédio para a alma dos senhores, para a alma de todos nós. Perdoe seus inimigos. Eu sei que é muito difícil para muita gente, mas procurem manifestar dentro de vocês a bondade. Procurem modificar dentro de vocês qualquer aspecto negativo. Hoje nós estamos falando de um lado cruel da vingança, que muita gente acha que está fazendo o certo. Não, eu fui prejudicado, agora eu vou mostrar para ele como é bom sentir, né? É isso. Perdoe seus inimigos. Sim, mas deixa eu só me meter aqui um pouquinho. Porque às vezes a vingança, tem aquela vingança que a pessoa jura que não é vingativa. Ela diz, não, isso não é vingança e eu sou uma pessoa que eu não sou vingativa. E ela leva aquilo pro resto da vida e acha que ela é a melhor pessoa do mundo. Mas tem aquela vingança que ela é escondida, né? Que quem foi prejudicado um dia, a menor oportunidade que ela vê ali, ela vai se vingar da pessoa. E ela guarda o rancor. Ela guarda aquilo interiormente. Às vezes ela nem tá pensando em fazer aquilo. Mas ela, na menor oportunidade, ela pega e faz. E ainda diz assim, mas um dia essa fulana aí, ela fez tal e tal coisa pra mim. Ela não é tão boa assim. Não fique com pena, porque foi assim que foi feito. Como é normal isso. Então natural. A pessoa mesmo justifica a própria vingança. Mas ela já fez. Bem lembrado. E isso aí o que é? É óbvio que isso é vingança, mas pra pessoa isso não é. Não, ela se justificou. Ela se sente bem até. Não, eu tenho motivo pra fazer isso. Ela me fez isso, agora eu tô... E isso acontece direto, né? Tô me sentindo bem agora. Infelizmente é uma coisa natural do ser humano, mas não deixa de ser vingança. Então a gente tem que cuidar bastante o que a gente faz, né? Lembre-se, é totalmente anticristão. É totalmente anticristão. Vai contra tudo que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou o amor. A partir do momento que a gente entender que a melhor coisa que a gente pode fazer é se modificar, tanto que estamos dizendo, né? É difícil se modificar? Claro que é difícil se modificar, mas não é impossível. Essas coisas que a gente fala e acentua que são horríveis, tá? Não é para a gente entrar em desespero se a gente já viveu isso, já executou isso. É para a gente pensar. A partir de agora, eu vou lutar contra isso. Essa luta pessoal de aprimoramento, ela é necessária, ela é fundamental. Para você ser um ser humano digno, você está encarnado. E como encarnado, você vai realmente aflorar vários sentimentos. Como a Janete mesmo disse, né? Às vezes, um rancor, né? Como a Janete mesmo diz, é vingança. Eu estou guardando o rancor? Não. O nome disso é vingança. Você está se armando para quando tiver uma oportunidade fazer algo que vai se arrepender depois. Porque, como eu falei antes, e quero frisar, estamos encarnados. A partir do momento que a gente desencarnar, nós vamos responder pelo nosso ato. E a questão é bem simples. Não houve o perdão aos inimigos. Não houve o perdão. Por que seríamos perdoados por qualquer coisa? Se nós não sabemos
executar o perdão. Se nós não sabemos entender que cada um comete erros, que todos nós cometemos erros, que cada um tem um jeito de pensar, que cada um tem um jeito de agir. É complicado, né, Janete? Que, na verdade, nós até estamos conversando esses dias que nós somos imperfeitos, todo mundo é imperfeito. Às vezes a gente contrata um serviço e ele não é do jeito como a gente quis, mas a gente pagou e depois a gente está lá tendo que arrumar alguma coisinha ali, a outra, né? A gente vai para ser atendido e não é bem atendido, né? Temos que ser, às vezes somos até desrespeitados, destratados, mas a pessoa está trabalhando, ela precisava daquele emprego, mas às vezes não está em conformidade com o salário, acha que está sendo injustiçado, eu vou tratar os outros como eu quero. E assim vai, é uma sequência. Se nós olharmos para qualquer lado, nós todos somos imperfeitos, não existe a perfeição, mas olha a beleza. A beleza é que nós convivemos juntos. Olha só a estrutura, todos nós seguimos um caminho. Nós vivemos em sociedade. Graças a essa estrutura, a essa organização, a gente não sai por aí agredindo uns aos outros. A gente até fica revoltado e bravo, mas a gente mantém o respeito. A gente não vai além, a gente não extrapola, mas nós precisamos ter uma base. Nós precisamos ter um senso comum, nós precisamos ter um norte, algo a se agarrar, porque senão a gente não tem um motivo para se frear nas emoções. Aí eu vou lá, eu vou guerrear, eu vou combater todo mundo. É um show de orgulho, é um show de vaidade, é um show de melindres que nos fazem ser as pessoas mais ignorantes. Ignorância não é agora a falta de estudo, a ignorância é essa de não enxergar os próprios defeitos. Por isso eu falei, olha, se você já passou por isso, vive isso, sente isso, livre-se disso. Livre-se disso. Todos somos imperfeitos. E às vezes a gente se justifica, como a Janete mesmo diz. É muito comum, aliás, acho que a primeira coisa que a gente faz é se justificar, né? Para nós mesmos. Eu fiz isso por causa disso. Estou tranquilo. Eu fiz isso? Ah, não, mas eu tenho motivo para fazer isso. Quer saber? Todo mundo acha assim, por que eu vou agir diferente? Viu? Nós sempre temos uma justificativa. O detalhe é fazer aquilo que é certo. Lembra da oração inicial que a Janete escolheu para apresentar aqui? Que eu continue sendo uma criatura boa. Que eu continue mantendo luz nos meus olhos, apesar de tantas coisas horríveis que eu veja. Que eu manifeste amor, apesar de ver a falta de amor que existe em tudo que é lugar. Que eu tenha um sentimento de justiça, apesar de estar caminhando entre injustiças. É o espírito de Emmanuel ditando para Chico uma regra de bem viver. O detalhe é que eu continue, gravem bem isso, bote entre aspas, está sempre relacionado com cada um de vocês, não com os outros. Não adianta a gente querer botar a culpa nos outros e dizer eu faço isso porque o fulano está errado em agir assim. Eu estou jogando a culpa para os outros. Lembre-se que eu continue. Às vezes eu tenho que segurar a Janete, porque a Janete é meio revoltada com Não, eu estou pensando no nosso dia a dia, né? Porque é bem difícil isso, é muito complicado, porque no trânsito é assim, né? Pá, o cara te fechou, tu vai lá e fecha ele também. A primeira oportunidade que tu tem, tu parou na sinaleira, agora tu vai ver só. É uma coisa que acontece. É uma guerra. O trânsito é assim, é uma guerra constante. Eu vejo pelos jovens lá da escola que o Júnior deu vários exemplos aqui falando de eu sou assim porque tu fez isso. Hoje em dia a coisa tá tão estranha, a prepotência nos jovens. Esqueci disso ainda. Então, assim, muito aflorado, que até semana retrasada, acho que foi isso, teve um comportamento de um aluno lá do EJA,
E a gente veio chamar ele na orientação para conversar. E eu perguntei para ele por que ele fazia as atitudes. Teve um fato lá que ocorreu. E sabe o que ele me disse? Ele disse assim, olha professora, eu faço isso porque eu sou assim. Tu quer que eu faça o quê? Eu sou pavio curto, né? Foi isso que ele me disse. Assim, simples, dessa maneira. Entende? Ele, com 16 anos, ele fala isso para a professora dele. Eu ajo assim porque eu sou pavio curto. E deu. Vocês entendem? Eu não estou falando de um caso. Então tudo que ele fizer vai ser porque eu sou assim. E defendem isso, eu sou assim. Então a pessoa já se justifica. Esse é o meu jeito de ser, essa é a minha essência. Claro que ele é um menino de 16 anos. E que pode... Mas vai crescer. Pode se modificar, a gente acredita nisso, que nem eu disse para ele. Eu vou continuar aqui, torcendo para que haja essa mudança interior. Se tu quiser vir conversar comigo, eu estaria aqui novamente conversando contigo. Mas é muito difícil tu ouvir isso de um menino de 16 anos. Que já tá... E eu tô falando de um, mas são milhares que passam por dia por a gente. E que a gente fica pasmo de ver. Então sempre vai ter uma justificativa. Eu falei hoje do trânsito porque aconteceram coisas no trânsito também. E assim sempre, às vezes a gente pensa assim, não, tem uma seta em mim, não é possível que tudo aconteça, desde que eu saí de casa até agora, tá acontecendo. Gente, não é com todo mundo. A vida é assim, o mundo é assim, as pessoas... Pensem no seguinte, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, são pessoas errantes, então a gente está vivendo com essas pessoas errantes e a gente está vivendo com elas por quê? Para evoluir também. Então é claro que não vai ser um mar de rosas no nosso dia, vai ser realmente dessa maneira, essa maneira difícil de ser que é para a gente aprender. Se não fosse fácil assim, a gente não estaria encarnado aqui na Terra, né? A gente estaria... Gente, eu tô falando demais. Tô passando horário, é só o Evangelho. Vamos então agora para nossa fluidificação das águas. Vamos novamente então, voltando aqui, entrar em harmonia, em paz interior. Vamos relaxar novamente. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós acreditamos no poder do amor, nós confiamos no Teu poder e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao Teu infinito amor. Jesus, estende Tuas mãos adivosas em socorro daqueles que Te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de Teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta Tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.
que possamos lembrar sempre que para qualquer situação na nossa vida, Jesus ainda é o norte. Coloquem toda a sua força, toda a sua energia para se reconectar a Deus. Pode parecer estranho, né, para muita gente isso. Tem gente que ignora Deus, tem gente que desconhece de Deus, da existência de Deus, não faz nem ideia. Lembre-se de Jesus e de suas palavras. Voltem a se reconectar. Ele vai trazer vocês de volta ao equilíbrio através das muitas manifestações que acontecem em nosso redor o tempo todo. E se você quer mudar, lembre das palavras de Emmanuel. Mudamos o mundo nas pequenas parcelas de contribuição. Se você quer mudar, contribua com carinho, com amor, com abraço, com palavras de auxílio. Faça a sua contribuição. E essas suas parcelas vão mudar o mundo. Contribua com bem. Tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente palavra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. Deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E
Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br